Let us carry him with honor. He was a good man. May he find peace now. A luz do sol descia com timidez sobre o vilarejo de pedra e barro, tingindo de dourado os telhados rachados e as ruas estreitas onde crianças corriam descalças. No centro daquela vila, Abira caminhava lentamente, os pés descalços tocando o chão quente, carregando um pote de água que balançava com o peso do silêncio que a acompanhava desde que seu marido, Elior, fora levado pela doença há alguns meses. A casa, que antes era cheia de risos, agora parecia um túmulo de memórias. Cada objeto, cada canto, parecia sussurrar o nome dele, lembrando-a de que ela agora era vista pela comunidade não como Abira, mas como a viúva de Elior. As mulheres mais velhas a observavam com um misto de pena e reprovação. Viúvas eram vistas como frágeis, vulneráveis, às vezes até suspeitas de trazer desgraça, e Abira sentia o peso dessas expectativas em cada gesto, em cada olhar. Para ela, não havia apenas a solidão, havia a necessidade de se reinventar em um mundo que já não tinha lugar para ela como antes. Naquele contexto, ela precisava lutar pela própria sobrevivência, cuidando dos filhos pequenos, garantindo alimento, defendendo o pouco que possuía contra credores e vizinhos que não hesitavam em se aproveitar da situação de quem estava sozinho. No mercado, homens discutiam sobre o preço do trigo, crianças corriam entre barracas de frutas e especiarias, e Abira sentia a dor da invisibilidade. As vozes que outrora a cumprimentavam, agora murmuravam apenas quando inevitável, e muitas vezes os olhares passavam por ela como se fosse parte do chão poeirento. Ela se lembrava das palavras de sua mãe, que há anos lhe dizia que a força de uma mulher não era medida pelo tamanho de sua família, mas pela coragem de sobreviver mesmo quando todos os outros parecem ter esquecido dela. Certa tarde, enquanto caminhava para buscar água no poço da aldeia, Abira percebeu algo estranho. Uma figura encapuzada a observava do outro lado da rua. O coração dela acelerou, mas não era medo do desconhecido, era medo do que aquele encontro poderia significar. A figura acenou de maneira quase imperceptível, e Abira sentiu uma mistura de curiosidade e apreensão. Algo dentro dela dizia que aquela visita inesperada poderia mudar o curso de sua vida, talvez revelar segredos que até então estavam escondidos, ou propor um risco que ela ainda não conseguia medir. E naquele instante, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho profundo, Abira percebeu que a sobrevivência que ela conhecia estava prestes a enfrentar um teste que jamais imaginara. Abira hesitou por um instante, segurando o pote de água com força, como se isso pudesse lhe dar coragem, mas a curiosidade falou mais alto do que o medo. Na manhã seguinte, enquanto a vila ainda despertava com o cheiro de pão assando e o som das ovelhas pastando, ela se aproximou da figura encapuzada. Era um homem, mas não um estranho comum. Havia nos olhos dele algo que lembrava histórias antigas, sussurradas ao redor do fogo, histórias de justiça, de segredos guardados e promessas quebradas. Ele se apresentou como Malak, um viajante que dizia conhecer o costume das terras vizinhas, onde viúvas eram protegidas por leis que ali quase ninguém lembrava. Malak falava com uma autoridade serena, mas suas palavras carregavam um peso que fazia o coração de Abira bater mais rápido. Ele oferecia ajuda, mas não sem um desafio. A vila, disse ele, não respeitava as viúvas, mas a coragem podia mudar isso, se Abira estivesse disposta a agir. As primeiras semanas foram um teste silencioso. Abira começou a perceber que cada gesto, cada escolha, se tornava uma luta. Ela tentava vender lã e ovos no mercado, mas homens mais ricos e influentes se aproveitavam de sua condição, pagando pouco ou exigindo favores em troca. Crianças corriam atrás dela, chamando-a de mãe triste, e cada sorriso que tentava oferecer se quebrava contra olhares desconfiados. A solidão parecia mais pesada quando o mundo ao redor tratava sua dor como rotina. Então, uma noite, enquanto recolhia lenha perto do rio, Abira sentiu a presença de Malak novamente. Ele mostrou a ela um pergaminho antigo, escrito com símbolos que ela mal compreendia, mas que falavam de leis esquecidas, de direitos e proteções que ninguém mais lembrava de reivindicar. Isso não é apenas papel, disse ele baixo. Isso é poder.
Poder que pertence a você tanto quanto a qualquer homem que pisa nesta vila. Abira sentiu um calor percorrer seu corpo. Pela primeira vez, a sensação de impotência começou a ceder, substituída por algo que há muito não sentia: esperança. Mas nem todos compartilhavam dessa visão. Entre as sombras da vila, pessoas poderosas começaram a se mexer. Vozes sussurravam sobre Abira e o estranho viajante, alertando que viúvas que buscavam seu direito não passavam despercebidas. Ela percebeu que a coragem que sentia também atraía perigo. Uma noite, enquanto as estrelas surgiam timidamente no céu, um grupo se reuniu do outro lado do pátio, observando cada movimento dela, calculando cada passo. E foi naquele instante, enquanto o vento frio do deserto sussurrava entre as casas de barro, que Abira percebeu: lutar por respeito e justiça significaria enfrentar forças que nem o medo mais profundo poderia antecipar. A surpresa que virá depois colocaria à prova não apenas sua coragem, mas também sua fé na humanidade e no destino que parecia traçado para todas as viúvas da aldeia. Nos dias seguintes, Abira começou a colocar seu plano em prática. Não havia espaço para hesitação. Cada movimento precisava ser calculado. Com a ajuda de Malak, ela reuniu discretamente outras mulheres da vila, viúvas e jovens esposas que já sentiam o peso do mundo sobre suas ombros. Em silêncio, começaram a trocar histórias, a compartilhar medos e estratégias. Descobriram que juntas tinham mais força do que jamais imaginariam. Era como se uma chama, antes apagada pelo luto e pelo desprezo, começasse a arder entre elas, iluminando cada passo, cada decisão. A primeira ação foi simples, mas ousada: desafiar publicamente a injustiça do comerciante. Durante um dia de mercado, Abira apresentou provas do direito que as viúvas tinham e publicamente desafiou o comerciante a pagamento injusto. As famílias que estavam ao redor ouviram suas palavras firmes e claras e não puderam ignorar a coragem daquela mulher estéril e sozinha. As histórias começaram a circular mais rápido do que o próprio vento, e Abira descobriu que não estava mais sozinha. Havia uma força interior que poderia mudar o seu destino. Mas aqueles que detêm o poder nunca deixam que eles cedam facilmente. E a injustiça e o desprezo que Abira sofria ainda estavam longe de terminar. O sofrimento e a banana que virá depois mostrariam como o destino daquelas mulheres poderia ser transformado pela coragem de uma só. Possuíam citando antigas leis esquecidas, enquanto seus filhos e outras mulheres observavam. O efeito foi imediato. Os homens que antes a ignoravam agora paravam, murmuravam, alguns com medo, outros com respeito relutante. O comerciante tentou reagir com desprezo, mas a multidão começou a se dividir, apoiando-a, aplaudindo silenciosamente sua coragem. Pela primeira vez, Abira sentiu o gosto da vitória, ainda que pequeno, e percebeu que mudanças maiores eram possíveis. Mas a verdadeira aprovação ainda estava por vir. Durante uma noite escura, enquanto ela voltava da casa de uma vizinha, ouviu passos apressados atrás de si. O vento carregava sussurros e a sombra de homens desconhecidos se projetava contra as paredes de pedra da vila. O coração dela disparou, mas não havia recuo. Ela sabia que precisava enfrentar a ameaça e não fugir. O confronto silencioso aconteceu na encruzilhada da aldeia. Homens que antes a menosprezavam, agora tentavam intimidadoramente forçá-la a desistir, a se curvar às normas que durante tanto tempo a oprimiram. Abira respirou fundo, lembrando-se das lições de Malak. Coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Ela falou com firmeza, cada palavra cortando o silêncio da noite como lâminas. Não recuaria, não cederia, e algo inesperado aconteceu. As mulheres da vila, escondidas nas sombras, começaram a aparecer, apoiando-a. Seus sussurros se transformaram em vozes, suas vozes em um coro que ecoou pelas ruas de barro, desafiando o poder daqueles homens. E naquele instante, sobre o céu negro salpicado de estrelas, Abira percebeu que havia iniciado algo maior do que ela mesma, algo que poderia mudar a história da vila. Mas ainda não sabia que nas sombras, forças muito mais poderosas observavam, prontas para intervir e testar sua coragem de maneira que ela jamais imaginara.
A surpresa que virá depois revelará inimigos ocultos, traições inesperadas e escolhas que determinarão se a justiça para as viúvas será conquistada ou destruída. O sol surgia no horizonte, tingindo a vila de tons dourados e alaranjados, mas a paz ainda parecia distante. Nos últimos dias, Abira sentira a tensão crescer. Inimigos discretos tramavam nos bastidores, aliados surgiam de onde menos se esperava, e cada decisão podia ser a última. Mas ela não recuava. Cada passo dado havia preparado o terreno para um momento decisivo, um ponto em que coragem, justiça e astúcia se encontrariam em um só instante. A aldeia inteira parecia suspensa naquele dia. Abira caminhava pelo centro, agora cercada por outras mulheres que haviam aprendido com ela que não era vergonha lutar, que a força de uma viúva podia mudar destinos. Quando o comerciante e alguns homens poderosos tentaram bloqueá-la, acreditando que poderiam intimidar aquela liderança emergente, algo extraordinário aconteceu. A comunidade começou a se dividir, mas não apenas em apoio ou oposição. Começaram a surgir mediadores, homens e mulheres que também queriam justiça, cansados de ver o poder concentrado nas mãos de poucos. Foi então que Malak apareceu, trazendo consigo o pergaminho antigo que havia revelado os direitos esquecidos das viúvas. Ele apresentou a documentação diante de todos, e as palavras escritas, antes ignoradas, agora carregavam peso real. A lei esquecida foi lembrada, discutida, defendida e pela primeira vez reconhecida. A aldeia sentiu o impacto daquele conhecimento. A autoridade que antes se apoiava na tradição e no medo, começou a vacilar diante da verdade. O comerciante, furioso e envergonhado, não encontrou aliados suficientes para resistir. Um silêncio pesado pairou e então veio o reconhecimento. Abira, uma viúva que há poucos meses seria invisível e ignorada, agora se tornava símbolo de coragem e justiça. Suas mãos, que antes apenas seguravam potes de água e cuidavam de filhos pequenos, agora conduziam mudanças que afetariam toda a comunidade. Mas a vitória não era apenas para Abira. Cada mulher que se ergueu ao seu lado, cada vizinho que ousou desafiar a injustiça, sentiu a força de uma verdade simples. A coragem de uma só pessoa pode despertar a consciência de muitos. A vida das viúvas da aldeia não seria mais a mesma. Agora havia um precedente, um fio de esperança que poderia ser passado de geração em geração. E enquanto o sol subia, iluminando cada casa, cada rosto e cada olhar, Abira percebeu algo maior do que qualquer vitória pessoal. A liberdade, a dignidade e o respeito não são dádivas de outros, mas conquistas daqueles que têm coragem de se levantar mesmo quando o mundo insiste em ignorá-los. Ela sorriu, sentindo o vento tocar seu rosto, e soube que finalmente a história da aldeia mudaria para sempre, não por força de riqueza ou posição, mas pelo poder da coragem, da justiça e do espírito humano. O que antes era silêncio e medo, agora se transformava em um eco duradouro de esperança. A vida das viúvas, antes marcada pela dor e pela invisibilidade, começava a ser escrita com coragem e dignidade. Um capítulo que ninguém jamais esqueceria.